E aí pessoal, aqui é mais um Gaga Nerd, e agora nós vamos continuar nossa discussão sobre a interpretatividade em 3D&T. No último vídeo eu falei como o ato de interpretar as características, as 5 características básicas de 3D&T, tornam este um dos sistemas mais interessantes que eu já conheci, dentre os mais de 200 sistemas que eu já li ao longo da vida, e como ele faz com que, de uma maneira simples, de uma maneira rápida, você tenha personagens com atributos parecidos, com atributos iguais, com atributos mesmo com os mesmos números, você pode ter personagens completamente diferentes a partir da interpretação desses atributos. Força não é só força física, é literalmente, principalmente sua capacidade de ataque. Habilidade é sua capacidade de fazer com que coisas aconteçam, coisas épicas, coisas heróicas aconteçam. Resistência é sua capacidade de receber dano e de aguentar punição. E habilidade, a armadura é sua capacidade de absorver dano, de defletir dano, então pode ser sua capacidade de combate, pode ser sua capacidade de esquiva, de bloqueio, pode ser sua capacidade de etc. E por fim, poder de fogo é a sua capacidade de causar dano à distância. E aí você pode interpretar da maneira como você quiser. Muito bem, eu falei muito bem dessa capacidade de interpretação, eu acho que é o maior poder de 3D está nisso, porque mecanicamente ele é muito simples, mecanicamente ele é pouco customizável, e tem pouca variabilidade, então é a interpretação dele e das possibilidades dele que tornam este um dos sistemas mais curiosos que eu já li ao longo da minha vida. Agora, a grande questão está em alguns problemas, e eu vou demonstrar esses problemas agora com estes 3 personagens, completamente plausíveis. Porque o que se for, inclusive há discussões no grupo de 3D&T, no Facebook, vocês podem entrar na comunidade, é 3D&T Brasil, existem algumas colocações e considerações a serem tomadas. Para começar, como eu já falei também, no ponto de vista mecânico, força e poder de fogo funcionam para a mesma coisa, que é a capacidade de causar dano, é a capacidade de gerar dano. A principal função de força e poder de fogo é a capacidade de gerar dano e a capacidade de gerar energia, por assim dizer, de fazer com que uma grande quantidade de energia seja solta e você possa interferir e interferir diretamente no mundo material, no mundo concreto. E o que acontece? Nós temos 2 atributos que são basicamente a mesma coisa, só que um é para distância, o outro é para ser perto. E aí nós temos coisas como, por exemplo, poder de fogo não é usado para ações próximas, e força é utilizada para arrombar, destruir, quebrar coisas. O que não faz sentido. Vamos lá. Você tem força 4, falta também botar mais alguns personagens. Vamos botar aqui um atirador com força 0, habilidade 3, resistência 2, armadura 1 e PDF 5. Um atirador, ele tem uma bazuca. E vamos colocar... é isso aí. O que eu vou discutir aqui é algumas questões também relacionadas com o manual do defensor. Então vamos lá. Nós temos um gigante com força 4 e um atirador com PDF 5. O que acontece é, primeiro, do ponto de vista interpretativo, não tem lógica aqui. Você tem lá o atirador com PDF 5, ele vai e você chega com o atirador com PDF 5, você está em combate corpo a corpo, literalmente sua arma não funciona mais para nada. Vamos supor que você tem uma metralhadora ou alguma coisa do gênero, granadas, literalmente não funciona para nada. O PDF você não pode utilizar o PDF para próximo. De forma nenhuma. Então, isso é muito surreal. Especialmente em personagens de anime, que podem ter PDF 5 lançando facas. Você literalmente fica com 0 quando o oponente chega próximo de você. Do ponto de vista lógico, interpretativo, não faz nenhum sentido isso acontecer. E isso é a mesma coisa também com o gigante. Você tem um gigante com força 4. Se eu sou um gigante e quero, por exemplo, pegar uma rocha e arremessar em alguém, ou pegar um carro e arremessar em alguém, se é um gigante assim no mundo contemporâneo, eu vou ter ainda PDF 0. Não importa se eu tenho força 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se meu PDF é 0, eu não posso pegar uma pedra e arremessar, senão o dano dela vai ser 0. Isto, do ponto de vista descritivo narrativo, é um peso. É horrível. Atrapalha muito. Porque isso aí sempre remete à questão que eu falo. Força e poder de fogo são o mesmo atributo. Faria muito mais sentido se fossem um único atributo. Força e poder de fogo se tornassem poder. Se força e poder de fogo se tornarem poder, você acaba com esse problema. Porque um gigante com poder 4 vai poder usar... que o poder é descrito como a sua força, ele pode arremessar coisas com este mesmo poder contra o oponente.
Um atirador com PDF 5, ele teria poder 5 e ele estaria causando dano próximo e dano distante contra o oponente. Se você chegar próximo, ele vai atirar em você próximo. Tanto que no manual VRA, no manual revisado e ampliado, você tinha regra para ataque de poder de fogo próximo. Só que aí, basicamente, com o poder de fogo próximo causava ainda mais dano, o que era uma regra que tornava a força completamente inútil. Outra coisa também, força utilizada para você se livrar de coisas, se livrar de amarras e tal. Mas vamos lá, eu sou um cara com PDF 5, eu tenho armas, eu tenho granadas, eu tenho isso. Quer dizer que eu não posso pegar, eu tô preso aqui por uma faixa, a teia do Homem-Aranha, ou sei lá o que. Se eu tiver aqui e começar a atirar, tudo bem que é difícil atirar nos fios, mas vamos supor que você está com um aprisionamento que seja uma amarra concreta, fechada, grande. Você não pode atirar nela? Você não pode tentar se livrar da amarra com poder de fogo? Isto é um problema narrativo, é um problema interpretativo dentro das próprias regras e que torna meio que insano a diferenciação entre força e poder de fogo. E aí vem o clássico. Mas uma coisa é você ser torado, gigante, musculoso, e outra coisa é você soltar fogo. Um dragão solta fogo e ele também ataca com as garras. Ok, elemental do fogo, força 3, PDF 3. Ou eu poderia... Qual é a diferença narrativa? O meu elemental do fogo ele é uma chama viva, ele é literalmente uma bola de fogo que anda. E aí? Me diz, a diferença real descritiva entre força e poder de fogo? Um é o fogo perto, o outro é o fogo longe. Não há diferenciação alguma nisso. Vamos lá, o gigante. O gigante, de um lado você tem o músculo e do outro você tem o músculo aplicado em arremessar coisas. Qual é a diferença narrativa disso? Nenhuma. Você tem a mesma questão. Força e poder de fogo são o mesmo atributo. O mesmo, sem nenhuma diferença real e concreta para serem separados. Do ponto de vista interpretativo, do ponto de vista da própria história, não há razão para ter uma separação desses dois atributos. Porque como eles ambos representam capacidade de gerar dano, capacidade de gerar força, poder, potência, não há razão para eles serem separados. Em dano longe e dano perto. Simplesmente você vai ter situações como o Ryu de Street Fighter. Ele vai causar dano com força, com soco, e quando ele lança o Hadouken, ele lança o dano de poder de fogo. Aí você quer dizer que se eu estiver perto do cara, eu não posso atacar com Hadouken. É isso mesmo? Isso que acontece toda hora nos jogos e nos desenhos e nos mangás. O Ryu lançando um Hadouken próximo. É possível. Quer dizer que eu não posso. Quer dizer que eu não posso lançar um Hadouken perto do cara, com PDF. Você está entendendo como tudo caminha para o mesmo atributo? Poder é o único atributo que deveria juntar força e poder de fogo? Este é um problema concreto, interpretativo, que vai além da questão mecânica, agora é uma questão interpretativa, narrativa dentro do próprio sistema. E por fim, eu queria demonstrar mais um personagem. Isso aqui, o gênio do crime, está mais relacionado com as regras do manual do 3DT, o manual do defensor. Por quê? No manual do defensor existe regra alternativa para utilizar PDF como percepção. Ok? Então ele vira, além do seu dano à distância, vira percepção, o que não faz nenhum sentido. Porque eu posso ter um cara que literalmente é um cara com um canhão gigante. Não há nenhuma razão desse cara ter maior percepção simplesmente porque ele tem um canhão gigante. É ridículo, do ponto de vista interpretativo. Você estraga a capacidade de interpretar o seu personagem. Mas vamos lá, o gênio do crime. O gênio do crime é um cara que tem muitas perícias e habilidade alta e resistência, porque ele sempre consegue esquivar, é aquele clássico dos filmes. A bomba explode, mas o gênio do crime ele rola para o chão e não recebeu dano real. Essa resistência representa sua capacidade de sobreviver dramaticamente às coisas. A resistência e a armadura. Não é necessariamente que ele é um cara super gigantesco ou gordão. Não é isso. É essa capacidade dramática de resistir. E aí ele tem força 0 e PDF 0, porque ele usa planos, ele faz armadilhas, ele tenta vencer os oponentes dessa forma. Com genialidade, com invenções. Mas aí vamos lá. Esse cara, seguindo as regras do manual do defensor, se você considerar que poder de fogo é percepção, esse cara teria percepção 0. Esse cara estaria ferrado. Porque poder de fogo, literalmente, ao invés de virar uma coisa relacionada ao dano, virou percepção, atenção e precisão, quando isso deveria ser habilidade. Então nós vemos aqui um personagem que está morto. Esse personagem não pode existir, considerando o PDF como percepção e precisão. Ele está morto, ele não pode existir. Ele só pode existir se você considerar que a habilidade é sua capacidade de fazer coisas, como sempre foi em 3DT. E aí eu mostrei aqui de maneira concreta o problema da interpretatividade dos atributos em 3DT, como ele existe na situação atual. Poder de fogo e força
serem separados e não um atributo só, atrapalham na descrição de diversos personagens, diversos, e simplesmente não faz sentido, não faz nenhum sentido você separar, porque você acaba com a noção de que não pode usar PDF perto, o que não faz nenhum sentido, a não ser em situações de armas de fogo, mas muitos personagens que lançam energia das mãos, Goku não poderia lançar um Kamehameha perto do cara, que não faz nenhum sentido. Ryu não poderia lançar um Hadouken perto porque PDF não pode ser usado para perto, o que apenas prova cada vez mais que força e poder de fogo deveriam ser um atributo. O elemental do fogo, que tem a mesma descrição dos dois, não faz nenhum sentido. Vocês ter dois atributos quando é literalmente a mesma coisa, um é o fogo perto, o outro é o fogo longe. Não tem razão interpretativa diferenciadora. E o gênio do crime, caso o PDF se torne uma percepção, ele é completamente tirado, ele é jogado para escanteio. Além disso, posso ainda botar o maluco da bazuca. Maluco da bazuca, ele tem força 0, habilidade 0, resistência 4, armadura 4, e um cara com uma armadura gigante, super resistente, e PDF 4. Esse cara daqui, e ainda posso fazer assim, ó, inculto pra ele. Ele é um cara burrão, ele é um cara todo estúpido, mas ele vai ter uma percepção maior do que o cara com genialidade. A não ser que você considere como genialidade dar mais 2 de bônus, o cara com genialidade vai ter mais 2, e o cara com inculto vai ter menos 1, ainda assim o teste do cara do maluco da bazuca vai ser melhor do que o gênio do crime com habilidade 4. Vocês estão percebendo o problema? Esse é um problema interpretativo atrelado às regras mecânicas do sistema, e que a única forma que eu vejo assim de corrigir seria se força e poder de fogo virarem um atributo, e meio que se corrige. Porque com força e poder de fogo virando um atributo, e você colocando a questão de distância, utilizando membros elásticos e outras vantagens que você pode ter, que aí você substitui, o poder de fogo seria expresso em vantagens do que a capacidade de você atacar à distância, ou então com desvantagens tipo alcance limitado, uma desvantagem de menos 1 ou talvez menos 2 pontos que impede que você use força à distância, você impede que você use poder à distância, só poderia utilizar próximo. Basicamente, essa é a única forma que eu vejo de corrigir essa situação, porque de outra forma não tem como isso acontecer. Obviamente, isso não quer dizer que o sistema está completamente inútil, não pode ser utilizado, blá blá blá. As pessoas jogam 3DT há 22 anos. Esses problemas sempre existiram, mas isso não joga o sistema no lixo. Apenas estou demonstrando que ele tem problemas. Tanto do ponto de vista mecânico, dos números, matematicamente falando, mecanicamente falando ele tem problemas, e interpretativamente ele também tem problemas. E ele sempre volta às questões centrais de 3DT, que são a pouca utilização dos atributos e a questão da taxa de ponto de vida e de ponto de dano. Nesse sentido, a questão de força e poder de fogo serem atributos diferenciados não faz sentido mecânica e não faz sentido interpretativamente falando. Mas este é o vídeo. Eu gostaria de ouvir o que vocês acham. E até a próxima, pessoal. Aqui foi mais um Gaganha Nerd. Falou!